Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. Santos e Santos, parte 2. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, novembro de 99. Revisão, segunda edição, maio de 2010. Introdução. Nesta segunda parte desta mensagem, continuaremos a ver as diretrizes divinas acerca deste assunto. Santos, pois é a da vontade de Deus que todos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Ouça com o coração despojado de todos os seus conceitos, razões e certezas. Deixe Deus falar com você. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, peço-lhe que as palavras deste livro recebam o poder do teu Espírito e, vivificadas por ele, tragam revelação e libertação ao coração daqueles que se dispuserem a essa audição. Ó Deus, toca cada um de forma poderosa pela ação da tua palavra, pois conforme está escrito, ela nunca volta vazia. Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. Que todos sejam aconselhados, consolados e edificados por meio dela. Abençoa esta mensagem, Senhor, pois por intermédio dela quero honrar e glorificar o teu nome, único Deus digno de louvor e adoração. Sei que é o teu Espírito quem realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. Por isso, peço-lhe que o teu poder, gerador de vida, transforme corações e mentes, levando todos a conhecerem o verdadeiro Salvador e Intercessor. Em nome de Jesus. Amém. Cristianizando o paganismo, parte 2. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás cultos. Mateus capítulo 4, verso 10. A idolatria confunde as pessoas que passam a identificar as estátuas com vidas. Iludidas pelo engano, repetem: não adoro ídolos, ídolo é outra coisa. Essas palavras são de santos, e eu não as adoro, apenas as venero. Ao compararmos o significado das expressões adoração e veneração, veremos que são equivalentes. Veja o que diz o dicionário: adorar, do latim adorare, reverenciar, amar extremamente, venerar, idolatrar. Se não houvesse adoração, então não haveria orações àquele ídolo, nem lhe dariam oferta e muito menos se prostrariam diante dele. Se há tudo isso, há adoração. É urgente que todos conheçam a palavra de Deus, pois ela condena por muitos versículos a idolatria, a adoração ou veneração, as imagens e estátuas de ídolos ou santos. O ídolo ou o santo recebe muitas coisas de seus adoradores, não só a reverência, mas também, algumas vezes, bens materiais. Nós tínhamos uma igreja aqui perto em Codesburgo. Havíamos comprado o lote e não conseguíamos, de jeito nenhum, passar a escritura para o nome da igreja, porque aquela área havia sido doada para um santo. O santo era o proprietário de uma área enorme. E o pior, o santo estava morto. Você pode fazer doação aos santos, mas enquanto estiverem vivos. Os santos mortos não precisam de terrenos, porque eles já possuem uma casa no céu. Como disse Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versos 2 a 3. Seja você também um santo de Deus, e quando morrer, terá uma casa garantida no céu. Palavra de Jesus. A adoração a imagens foi responsável pela primeira divisão ocorrida na Igreja de Roma, e a do Oriente, a ortodoxa. A Igreja ortodoxa, diferente da romana, não tem estátuas, ela tem apenas quadros, que são chamados de ícones.
Qual será a posição de Deus a respeito de tudo isso? Será que para Deus há diferença entre adorar estátuas e venerar quadros? Não seriam as duas imagens? Veja o que a Bíblia diz. Não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem abaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Esse é um dos 10 mandamentos. Vemos aqui uma condenação de Deus a tudo que for construído para adoração, seja estátua, quadro ou qualquer outra imagem. Eu peço a Deus para que sejam distribuídos milhares de folhetos contendo os 10 mandamentos nas cidades que ainda cultuam deuses. Assim, todas as pessoas, ao entrarem na cidade, na catedral, receberão uma página dos 10 mandamentos. Que impacto isso trará ao coração delas? Ao ler os 10 mandamentos, você verificará que entre eles não há nenhum outro como esse peso tão grande de maldição acompanhando a família. A maldição que acompanha as gerações vem exatamente por meio da idolatria. Isso se dá porque o idólatra abre as portas para operações demoníacas em sua vida e para 3 ou 4 gerações de sua família. Se essa maldição não for quebrada, ela continuará se propagando como um mal hereditário. Só Jesus pode quebrá-la. Só a rendição a Ele pode colocar fim à maldição. Se você for confrontado a respeito da crença dos santos, não tenha receio de dizer que você crer na existência deles e no poder da oração que tem. Contudo, jamais se esqueça de explicar que os santos nos quais você acredita são os vivos, ou seja, os que oram com você e que se reúnem para louvar ao Senhor. São esses os santos que Deus cita em sua palavra. Testemunhe dessa verdade, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Até o mais cético ou o mais idólatra dos homens pode ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Lembre-se de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versos 13 a 14. A fé verdadeiramente cristã é baseada no cristianismo. Muito se confunde em cristianismo com toda e qualquer religião cujos seguidores mencionam a pessoa de Jesus Cristo. Entretanto, o cristianismo é o conjunto de religiões cristãs baseadas nos ensinamentos, na pessoa e na vida de Jesus Cristo. Como uma religião cristã pode pregar uma doutrina completamente oposta aos ensinamentos de Jesus, indo totalmente contra a palavra de Deus? Quando falamos em dar razão à nossa fé, estamos dizendo exatamente isso. Nossa fé é Jesus Cristo, a própria palavra de Deus encarnada. Ele é o nosso referencial de vida. Nada, absolutamente nada, além da palavra de Deus, a Bíblia, pode reger a nossa fé. Por isso, imagens e esculturas não são objetos do nosso culto, não fazem parte da nossa vida espiritual. Estamos fundamentados na palavra de Deus, Criador do universo e de tudo que nele há. Ele rejeita toda e qualquer imagem, como podemos ver no livro de Levíticos. Não farei para vós outro ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra como figuras na vossa terra, para vos inclinares a elas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos capítulo 26, verso 1. Algumas pessoas adotam imagens porque as veem como um amuleto contra os desastres da vida. Mas na fé genuinamente cristã não há lugar para uma superstição. Superstição é você atribuir poderes espirituais às coisas naturais, ou, numa explicação detalhada, é o sentimento religioso baseado no temor
ou na ignorância, e que induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e à confiança em coisas ineficazes. Normalmente, as pessoas que têm estátuas são também supersticiosas. Elas fazem uso de figas, pés de coelho, ferraduras, espada de São Jorge. Uma coisa vai puxando a outra, sem atentar para o fato de que os ícones e as estátuas são coisas ineficáveis. Têm boca e não falam. Têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Salmo 115, versos 5 a 7. Você precisa ficar atento, pois até a Bíblia, para alguns, se tornou um amuleto. Existem pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, não como enfeite, e sim como amuleto para espantar demônios, trazer paz e prosperidade. Você pode e deve abrir nos livros de Abacuque, Mateus, Joel, mas não traga para a Bíblia nenhuma conotação de superstição. Ela não pode ser usada como amuleto. Ela precisa estar aberta sim, no seu coração e na sua mente. Como diz o salmista, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Há pessoas que, ao viajarem, colocam a Bíblia aberta dentro da mala ou do banco do carro para proteger de acidentes. Isso é superstição. Não se engane, querido ouvinte, que nos protege é o Senhor Deus, como está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Muitas pessoas gostam de presentear e o fazem com imagens. Isto é muito comum, o costume de se presentear com imagens e estátuas, grandes, pequenas, simples ou ricamente adornadas. Pode até parecer uma prática inocente, sem nenhuma consequência espiritual. Entretanto, ela é, na verdade, um ardiloso engano. Uma estátua pode estar adornada, coberta de ouro, de diamantes, de pedras preciosas, mas você nunca deve receber esse ouro, porque Deus não se agrada desse tesouro. Essa riqueza envolve imagem, e o Senhor as abomina. Quando estávamos construindo nosso templo, passamos por um desafio tremendo. Mesmo assim, se alguém trouxesse um ídolo de 10 quilos de ouro para ofertar, nós não o receberíamos, porque a palavra diz: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem a tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo o detestarás, e de todo o abominarás, pois é amaldiçoada. Deuteronômio, capítulo 7, versos 25 e 26. O coração do homem é facilmente enganado. Para não ser enganado, você precisa conhecer e estar firmado na palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra, menos iludidos seremos. No livro em Deuteronômio, o Senhor nos adverte acerca das nossas emoções. Guardai-vos, não vos suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Deuteronômio, capítulo 11, verso 16. Por isso, precisamos guardar nosso coração e ter a palavra de Deus como um forte referencial. Temos visto algo extraordinário acontecer. É uma das tremendas bênçãos de Deus. A igreja romana está lendo a Bíblia. A Bíblia está voltando para as mãos do povo. Com a aquisição do conhecimento da palavra de Deus, houve uma explosão do movimento carismático. No Brasil, existem mais de 5 milhões de católicos carismáticos. Graças a Deus, porque estão cada vez mais perto de enxergar além do véu. No século passado, quando os missionários chegaram aqui no Brasil, pregando o Evangelho, as Bíblias eram sofisticadas. Em praça pública se faziam os atos de fé e se queimavam as Bíblias. Havia uma grande discriminação contra os que liam.
em 1967, foi evangelizar numa pequena cidade do oeste de Minas, dominada pela Igreja Romana. Havia um templo católico enorme e nenhuma outra igreja naquele local. Até o cemitério da cidade era uma prova da acepção das pessoas, ou deveria dizer, de mortos. Ele era dividido em 3 lugares distintos. O primeiro, chamado Sagrado, era reservado para enterrar os católicos. No segundo, denominado Limbo, eram enterradas as crianças. E o terceiro lugar, chamado Excomungado, era reservado para o enterro de pessoas que se suicidavam, dos que morriam assassinados e dos que não eram católicos. Absurdos dignos da Idade Média. Voltemos para o texto de Deuteronômio, capítulo 11, verso 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Prostrar diante de uma estátua é atitude de adoração. Não se deixe enganar com as palavras que afirmam não ser adoração. O fato de se prostrar diante das estátuas, ou afirmações que dizem que elas são apenas um referencial de oração. Essas são palavras de homens. A palavra de Deus diz o contrário. Observe o que está escrito na Bíblia. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. A palavra é clara. Ela não diz que devemos adorar ao nosso Deus com estátuas e imagens, mas em espírito e em verdade. Cuide-se para que você não seja enganado. Ao se prostrarem diante de imagens, as pessoas estão negando a soberania, a onipotência de Deus, usurpando a glória e a honra só devidas a Ele. Veja o que está escrito nas Escrituras. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Isaías capítulo 45, versos 5 e 8. Ouça e pratica somente as palavras que saem da boca de Deus, e seja como um homem prudente, que se fundamente nas verdades bíblicas. Talvez a intenção de se fazer uma imagem pode até ter sido boa. Talvez tenha existido o desejo de honrar Jesus por intermédio dela. No entanto, você pode perceber que na Bíblia não existe uma única descrição de Jesus. Como era Jesus? Baixo, alto, gordo, magro, moreno? Qual era a cor dos seus olhos? Exatamente porque as pessoas deveriam ter a compreensão de Jesus pelo que ele é em si mesmo e não exteriormente. Deus não deixou nada que pudesse ser objeto de idolatria. Se houvesse uma descrição de Cristo na Bíblia, muitas imagens iriam surgir, ricas, simples, grandes ou pequenas, e o comércio em torno delas seria grandemente explorado. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 29, somos advertidos por Paulo a não buscarmos imagens representativas de Deus. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Quando Paulo pregava, ele não deixava que as pessoas nenhum santinho ou estátuas de Jesus. Não há nenhuma direção bíblica quanto à distribuição de imagens ou estátuas de Jesus, ao uso de crucifixos ou coisas semelhantes. Há um trocadilho muito interessante que diz: o importante não é ter o crucifixo no peito, mas sim ter Cristo fixo no peito. Derribareis os seus altares. Ao entregarem suas vidas a Jesus, reconhecendo-o como único Senhor e Salvador, qual deve ser a atitude das pessoas com relação às imagens e estátuas que fazem parte das suas vidas? E quando elas forem presentes de um ente querido, muito querido, poderão ser guardadas como lembrança? Uma senhora recebeu da sua mãe a incumbência de cuidar de todos os seus santos quando falecesse. Pouco tempo depois, essa senhora enterrava sua querida mãe.
guardou os santos em caixas até que a dor da perda fosse amenizada. Depois, em um dos cômodos da casa, colocaria todas as imagens que a mãe lhe deixara. Durante esse tempo de espera, ela se converteu ao Senhor Jesus. O que fazer então com todos aqueles santos que lhe haviam sido confiados? Prometer à mãe que cuidaria deles. Essa irmã orou a Deus, que poderosamente lhe respondeu. Ela então não teve dúvida do que deveria ser feito e o fez com alegria e paz no coração. A orientação de Deus para ela é a mesma para todos os que querem ser filhos irrepreensíveis diante do Pai. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, o destruirás totalmente e despedaçarás de todas suas colunas. Êxodo capítulo 23, verso 24. Essa é a palavra de Deus, e muito mais fala o Senhor. Mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, e os cortareis os seus postes ídolos. Êxodo capítulo 34, verso 13. No livro de Números, capítulo 33, verso 52, está escrito: Desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura, e também todas as imagens fundidas, e deitareis debaixo todos os seus ídolos. Houve uma ocasião em que Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze para um propósito definido, como instrumento de cura para os judeus. Números capítulo 21, verso 9. Mas um tempo depois as pessoas começaram a adorar aquela serpente de metal. Esse não era o desejo do Senhor. Séculos tinham passado, mas aquela serpente de metal permanecia como objeto de adoração. Veja no segundo livro de Reis, capítulo 18, versos 3 e 4, o que fez o rei Ezequias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolo. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Ezequias fez o que era reto diante do Senhor, porque o amava e queria servi-lo com inteireza de coração. Uma estátua, seja ela uma figura humana, de animal ou de pássaro, será sempre um engano. A serpente feita por Moisés sob a ordem de Deus, naquele contexto, era uma tipificação de Jesus, e todos que a mirassem deveriam se lembrar da glória e da misericórdia de Deus. O povo, porém, a tomou como peça de idolatria. Da mesma forma, homens e mulheres cujas vidas foram o manifestar da presença de Deus em toda a dependência e temor do Senhor, se tornaram objetos de adoração. Ainda hoje continuam as beatificações e canonizações de mortos. A Bíblia nos adverte que os demônios se alojam nessas estátuas. É a palavra que diz para não termos nenhum tipo de comunhão com esses ídolos. Vejamos qual era a orientação de Deus quando o povo encontrava imagens. No segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 21, está registrado o que Davi fez ao derrotar os filisteus. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens o levaram. A seguir veremos outros exemplos e atitudes de líderes de Judá diante da idolatria. Começou Asa a reinar sobre Judá. Asa fez o que era reto perante o Senhor, e até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito os postes ídolos, uma abominação imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale do Cedron. 1 Reis, capítulo 15, versos 9, 11 e 13. No segundo livro de Reis, capítulo 10, verso 26, lemos: E tiraram as colunas que estavam na casa de Baal, e as queimaram. Um pouco mais à frente, no capítulo 11, verso 18, do mesmo livro, diz: Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derribaram. Despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. A principal característica dos ídolos é a insensibilidade. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 28, diz exatamente sobre isso. Lá: Servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem,
nem comem, nem cheiram. Uma estátua é insensível, é obra das mãos de homens, não tem vida em si mesma. Outra característica é que os ídolos são perecíveis. O artífice funde a imagem, e os ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idolatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Isaías capítulo 40, versos 19 e 20. As imagens se desgastam com o tempo e precisam de constantes cuidados. Os ídolos não podem responder, pois são construção humana, embora muitas vezes possa parecer que foram eles os responsáveis pelas respostas à oração. Quantas vezes já ouvimos isto? Mas eu pedi tanto a um santo e fui atendido. Você não pode esquecer que a graça, a misericórdia e o amor de Deus são muito maiores do que a compreensão humana e natural. Por que será que muitas vezes, mesmo dentro de um contexto errado, uma pessoa pede e recebe? Porque Deus fez o sol e o nascer sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, verso 45. Deus é bom, longâmino e poderoso. Entretanto, nada disso anula a palavra que diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Somente o nosso Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é vivo e atende às orações. Apenas Ele é merecedor de louvor, glória e exaltação. Somente Deus pode responder aos corações aflitos. E não há salvação em nenhum outro. Santos são os vivos. Jesus foi e será o maior santo de Deus. Ele foi e continua sendo porque está vivo. Você pode ter comunhão com Ele. É diferente. Jesus é o nosso santo de devoção. Por isso, aquele santo que era o seu santo de devoção ou o seu padroeiro, você não deve mais ter em sua casa, nem mesmo uma referência dele. Até mesmo o maior pecador do mundo, ao se converter genuinamente a Jesus, passa a ser um santo. Guarde a palavra do Senhor em seu coração, e seja você também um santo de Deus, um santo que respira, anda, trabalha, come, dorme, levanta. Que a compreensão tão forte da palavra de Deus tenha impregnado o seu coração. Você sabe qual a diferença entre santo e são? Elas são a ortografia. Se o nome da pessoa começar com uma vogal A, E, I, O, U, usamos santo. Santo Antônio, Santo André. Se o nome começar com as consoantes, utiliza-se São. São José, São Mateus, São Marcos, São Lucas. Diferença na ortografia. Igualdade de pecado. Cuide-se para que não seja enganado. Ao trazer essas palavras ao seu coração, não estou incentivando ao sair por aí discutindo religião. Meu objetivo é que você, conhecendo a palavra, tenha no seu coração firmado na fé e não deixe nele espaço para engano. Conheça a pureza do Evangelho e viva nessa pureza. Caminhe nela, apresente Jesus aos outros e, finalmente, ame. Ame os idólatras. Quando você encontrar uma casa que estiver cheia de estátuas, não chegue à casa quebrando-as. Chegue lá amando as pessoas daquela casa e apresente ali a vida, porque ninguém há que prefira a morte à vida, quanto mais a vida eterna que há em Cristo Jesus. Com esse audiolivro, você aprendeu que os santos são pessoas vivas que um dia receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse milagre é chamado milagre da santificação. Quando alguém recebe a Jesus, ele nasce de novo, passando a fazer parte da família de Deus. Ele é separado para Deus. A palavra santo, em hebraico e grego, conforme já foi dito, significa separado para Deus. Se você já se entregou a Jesus, você é santo. Tudo aquilo que possa estar lhe prendendo a mil coisas, como vícios, paixões doentias, marginalidade e situações maléficas, pode ser cancelado, porque existe um nome no qual está o poder, no céu e na terra, o nome de Jesus. Somos ensinados por Jesus a orar em seu nome. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, verso 13.
a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João capítulo 15, verso 16. Quando você permite que Jesus Cristo entre na sua vida, você é liberto. Torna-se uma nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e passa a ser um santo de Deus. Isso é glorioso. Você se torna um santo que vai orar pela vida de outras pessoas, vai abençoar os outros e ser um canal de bênção. Tudo quanto era preciso fazer para a sua salvação, Jesus Cristo já fez. Sendo santo, totalmente sem pecado, separado para Deus, tomou o seu lugar do pecador e morreu na cruz por seus pecados para que você se tornasse um santo, herdasse a vida abundante e eterna. Tantos são os caminhos que, oferecidos ao homem, parecem direitos, mas muitos também são versículos da palavra de Deus que afirmam só existir um caminho, Jesus Cristo. E foi Ele mesmo quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Só Jesus nos leva ao Pai, porque foi Ele quem morreu na cruz para restaurar a nossa comunhão com Deus. Na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você quer fazer parte da família dos santos de Deus? Quer ter o privilégio de falar diretamente com Ele a qualquer hora e em todo lugar? Você quer ter a certeza de que o Pai o ouviu, recebendo dele mesmo a resposta de suas orações? Você, que mesmo sendo santo, está afastado da comunhão dos santos, quer se reconciliar com Jesus? Abra a porta do seu coração e ore assim: Senhor Jesus, reconheço-te como Santo Filho de Deus, único digno de louvor e adoração. Nesta hora, eu ouço o teu chamado e abro a porta do meu coração. Te aceito como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Entrego a minha vida a ti, para que a conduza segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Abdico de todos os pactos feitos com deuses estranhos e em teu nome peço que cancele todos no mundo espiritual. Escreve meu nome no livro da vida e dá-me o teu espírito para que, fortalecido no Senhor e na força do teu poder, eu possa levar a outros a salvação que hoje encontrei. A ti sejam a glória, a honra, o poder e a majestade, agora e para todo sempre. Amém. Conclusão. Há mesmo santos mortos? Será que podemos falar em santos? Se ao final deste áudio fosse aplicado um teste oral ou escrito, acredito que todos receberiam nota 10. Você já sabe que os santos existem, mas para existirem é preciso que eles estejam vivos, ou seja, ter uma existência real. Não há nenhum santo morto que possa falar, sentir, ouvir ou interceder por alguém como os santos devem fazer. Jesus Cristo é o único que morreu, ressuscitou e está vivo. A palavra do Senhor se refere várias vezes aos santos que se reúnem, que vivem, enfim, dos santos de Deus que entregaram suas vidas a Jesus e o servem. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e verdade. Por isso mesmo, não deixou nenhum indício que pudesse gerar idolatria. Jesus veio trazer vida e as imagens são peças mortas que servem de abrigo para demônios. Qualquer tipo de culto a estátuas ou ícones, de acordo com a Bíblia, é adoração. A palavra é clara ao afirmar que só existe um Deus digno de adoração, o Senhor que fez os céus e a terra. Deus condena a idolatria, pois Ele não dá a sua glória a ninguém, e Ele também não abre as portas do seu reino para os idólatras. Ele ama a todos indistintamente, pois enviou Jesus por amor ao mundo, e todos aqueles que se arrependerem de sua idolatria ganharão do Senhor a salvação. Como a adoração e veneração expressam a mesma atitude, não há como se desculpar perante o Senhor se você pratica um deles. A santidade de vida é essencial no mundo. Você é alguém separado por Deus para fazer diferença onde estiver. Sirva-o com todo o seu ser. Minha oração é que todos os homens, a começar por você, sejam santos de Deus à espera da volta do Filho de Deus, o Santo dos Santos.
para que não se corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que é na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não te levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, não sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Deuteronômio capítulo 4, versos 16 a 20. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.